Bom, sou o Kaique, eu vou mostrar um pouco aqui do tanto da nossa aplicação é, quanto da nossa estrutura aqui de banco de dados do projeto aqui da fase 3. Bom, começando pelo banco de dados, nós temos aqui a estrutura do nosso banco. Então, no repositório do banco de dados temos o README, o arquivo de licença. Aqui no README, passando um pouco por ele rapidamente, nós temos aqui a estrutura base do nosso banco, como que foi feita a arquitetura do projeto, né, considerando aqui a execução da pipeline. Aqui a estrutura do nosso banco, né, a modelagem dele. Nós temos também o relacionamento, nós temos o descritivo aqui das tabelas. Temos aqui a estrutura do projeto também, onde estão os scripts, o que cada arquivo faz, onde estão os arquivos da pipeline, o Terraform. Aqui um pouco mais sobre a pipeline, o fluxo de execução dessa pipeline, as secrets utilizadas por essa pipeline. Então, a secret para assumir a role da AWS, a secret para saber o nome do banco de dados, a secret para conseguir conectar no Discord e fazer a notificação quando executar a pipeline. E aqui uns pré-requisitos aqui da AWS para execução. Então a gente precisa ter a role configurada para o GitHub Actions conseguir se conectar nela. A gente precisa ter um bucket no S3 criado para poder armazenar ali o nosso backend, o nosso test state, né? Um DynamoDB utilizado para fazer o lock dessa pipeline e evitar que o Terraform execute dois ao mesmo tempo e tenha algum conflito. E também é necessário aqui o VPC, que é criado pelo projeto. Essa infra base o projeto já cria. E aqui a gente tem um guia básico de como usar. A gente tem aqui a configuração de como são organizados os scripts SQL, e isso eu vou mostrar agora. Aqui temos a pasta scripts, onde temos arquivos SQL. Esse V1 e V2 é basicamente uma convenção que a gente utilizou, mas não é obrigatória. A nomenclatura do arquivo não impacta na execução. O que define a execução é justamente esse arquivo config.yaml, que a gente tem os scripts e uma lista de scripts, e é isso que ele vai utilizar para executar. Com isso ele sabe quais scripts vão ser executados e com isso ele sabe a ordem de executar. Então ele executa na ordem. Então vai executar o que tiver primeiro, depois o que tiver em segundo e depois o que tiver em terceiro e assim por diante. Dessa forma ele olha para esse diretório script sempre, né? Então por isso é só o nome do script, e com isso ele executa apenas os definidos aqui no arquivo e na ordem. Olhando aqui para a infra, nós temos duas infras. Aqui a infra do Terraform. Então a criação básica do VPC ali, uma criação do Security Group, a criação de Public Subnets para poder fazer o acesso, Internet Gateway, Route Tables e tudo isso para permitir também o acesso ali, por exemplo, para o pgadmin, para a gente conseguir trabalhar ali com o nosso banco de dados. A gente tem também aqui o Destroy, que é justamente para fazer o Destroy do ambiente. Então, quando tiver false aqui, ele não destrói, ele cria o recurso na AWS, e quando a gente sobe como true, ele vai lá e realiza o destroy do ambiente. Aqui dividido em dois ambientes, né, dev e prod. E aqui temos os tfvars, aqui no caso só com um prefixo, porque os dados sensíveis estão sendo passados via variáveis de ambiente mesmo. E aqui nós temos o script para execução dos scripts, né? Aqui a gente tem esse projeto Python que é responsável por ler o config YAML, pegar os arquivos SQL e fazer a execução deles ali no nosso banco de dados criado pelo Terraform. E aqui temos a nossa pipeline, que a gente pode ver que a gente tem o Database Workflow, onde basicamente ele pega o nosso código, assume as roles da AWS, valida o Terraform, faz o plan, faz o apply ou o destroy, né? Então tem essa validação aqui do destroy. Caso for o destroy, não vai ter o plan, nem o apply, nem a execução dos scripts. Pega o endpoint gerado ali pelo Terraform, encoda ele e passa via variável de ambiente para o job que vai estar executando esses scripts aqui, ó, que é aquele script Python que eu mostrei agora há pouco. Temos aqui também a notificação do Discord quando a gente abre um pull request, notificação do Discord quando executa o build. Aqui a pipeline disparada para main, disparada para release e aqui disparada para os pull requests, né? Basicamente é essa a nossa estrutura. Olhando um pouco aqui para os detalhes do nosso banco e não só dessa estrutura com infra e tudo mais, nós temos o porquê do PostgreSQL.
O motivo é que a gente optou por utilizar um banco relacional logo nesse início, e o Postgres foi escolhido por alguns motivos. Um dos principais acaba sendo o fato dele ser open source e sem custo, o que facilita para a gente subir ele na cloud, mais alta conformidade com os padrões SQL, suporte avançado a transações e integridade de dados, extensibilidade, performance, recursos avançados, uma comunidade ativa, então se a gente precisar tirar dúvida de alguns recursos do Postgres, e também uma integração nativa ali com o AWS RDS, que foi um ponto que pesou na nossa escolha. Tá? Então, quando a gente olha aqui para a pipeline que eu mostrei agora, a gente consegue ver aqui as execuções dela. E aí a gente tem aqui, por exemplo, um production deploy, onde eu tenho aqui o run dessa database e todos os steps que eu falei aqui, ó, executados. Nesse caso aqui foi uma de destroy. Então ele executou aqui o destroy. E se tivermos uma aqui de criação, deixa eu puxar um aqui, esse aqui é o destroy, esse aqui é a criação. Uma de criação, a gente consegue ver aqui ele executando com sucesso, faz o Terraform init, conectado com o backend que está nesse 3, com o lock também, valida o nosso Terraform, executa o Terraform plan, realiza o apply desse Terraform plan, pega o output, encoda ele e passa para a execução dos scripts. E aqui a gente consegue ver no log os scripts que foram executados e se eles foram executados com sucesso. Aqui no caso, os dois definidos lá no arquivo foram executados com sucesso. Então aqui a gente tem tanto a criação desses recursos, como eu estou mostrando agora, quanto o destroy, facilitando assim o nosso trabalho. Agora, seguindo para a aplicação, nós temos aqui a nossa aplicação, uma aplicação feita em Java. Nós temos o nosso Dockerfile aqui, temos a collection do Postman também disponível aqui. Temos o nosso README aqui. O nosso README tem também as instruções de deploy para executar com Docker, para executar com Docker Compose. Aqui a gente tem também um guiazinho sobre a pipeline que nós vamos ver. E indo para isso, aqui a gente tem a pipeline desse app. Ele não faz a criação do recurso com o Terraform, porque isso está no nosso repositório de infra, que sobe o cluster Kubernetes e sobe essa imagem também dentro desse cluster. Mas aqui nós temos os workflows. Aqui eu vou mostrar pela AWS. Sempre que abrimos um pull request, ele executa os testes unitários e notifica no Discord. E quando a gente faz o merge para main, ele executa novamente os testes unitários para garantir e faz o build dessa imagem e coloca ela lá no Docker Hub. Então aqui ele faz o login no Docker Hub, ele faz o build da imagem Docker, executa o scan com o Thrive para pegar vulnerabilidades e caso tenha alguma vulnerabilidade critical, ele derruba a pipeline para a gente não subir uma imagem com uma vulnerabilidade tão alta e faz o push dessa imagem lá no Docker Hub para que a gente possa utilizar ela pelo projeto. Como a gente vê aqui, ó, Fast Food App, a imagem está lá no Docker Hub. Então aqui a gente tem toda essa pipeline subindo a nossa aplicação corretamente. Olá pessoal, eu sou Samuel, eu fiquei responsável pela parte do cluster e dos recursos Kubernetes. Nós escolhemos a AWS, então o cluster que estamos utilizando é o EKS. Essa aqui é a definição da infraestrutura do nosso EKS. Provisionamos tudo via Terraform. No nosso EKS também habilitamos RSA para dar algumas permissões para os recursos que serão implementados nele. Adicionamos alguns add-ons também. A nossa network ela está sendo criada em outro repositório, então estamos puxando a nossa VPC e as nossas subnets via data e passando para o nosso EKS. Para os recursos Kubernetes, nós estamos utilizando outro módulo Terraform, pois para ter o provider do Kubernetes nós precisamos ter um cluster já provisionado. Então, primeiro a gente sobe o nosso cluster e depois via data eu puxo as informações que eu preciso, como o auth e o cluster, e assim eu consigo ter o provider do Kubernetes. E os recursos do Kubernetes que nós estamos subindo é basicamente a nossa aplicação, com a sua config map, seus secrets, o deployment, o load balancer e o horizontal pod autoscaler, né? Temos aqui também os manifestos deles
E para o nosso Horizontal Pod Autoscaler funcionar, nós precisamos também de um servidor de métricas, né? Que também está sendo implementado no nosso cluster, um servidor de métricas. E aqui também temos o manifestos do nosso servidor de métricas. Tá tudo também rodando no mesmo namespace, e tudo via secrets, variáveis e secrets bonitinho, né? Também temos uma pipeline para fazer o deploy e o destroy da nossa infraestrutura do cluster e os recursos Kubernetes. Então, aqui seria um caminho para. Esse aqui seria basicamente um caminho para nosso deploy. Eu tenho um check destroy aqui, que é um job que vai verificar se estamos marcando o destroy como true. E caso o destroy seja falso, nós, nós realizamos o deploy dele, né? Então aqui estamos primeiro subindo a nossa infra, o EKS, com todos os recursos, com todos os add-ons e habilitando tudo no nosso EKS. E logo em seguida subindo os nossos recursos Kubernetes. Eu também coloquei um jobzinho para mostrar tudo que está sendo provisionado no nosso cluster, né? Então temos aqui mostrando todos os nossos recursos que foram criados no cluster. E eu consigo isso porque eu dou um update kubeconfig, né? No nosso cluster, do nosso cluster. E assim consigo monitorar tudo que está sendo provisionado nele. Até fazendo uma verificação dos endpoints dele, via o health check que temos na nossa aplicação. E caso o nosso destroy aqui seja marcado como true, ele vai cair nessa bifurcação que irá primeiro fazer o destroy dos nossos recursos Kubernetes, destruindo nossa aplicação, nosso servidor de métricas, e depois destruindo toda a nossa infra do cluster. E essa aqui ficou basicamente a infraestrutura do nosso cluster com os recursos Kubernetes. Matheus, vou ficar responsável por comentar um pouco sobre o nosso repositório de Lambda e também da parte da API Gateway que está ali no repositório de infraestrutura. Então, nós fizemos duas Lambdas, ambas utilizando Java. Como nosso projeto ele já vem ali utilizando Spring Boot, a gente achou melhor seguir também ali no padrão com a linguagem. Então, cada uma das lambdas é responsável por uma atividade separada. A Off-Service é responsável por estar gerando ali o JWT, nosso token, né, de autenticação, com base no cliente ou no staff. E a Middleware Service é responsável por fazer a validação desse token e também da rota que está sendo acessada por esse usuário. Então, o cliente tem determinadas permissões, assim como o staff tem determinadas permissões ali para estar acessando os endpoints da API Gateway, certo? A gente utilizou Terraform, então cada uma das lambdas tem o seu Terraform, seu pipeline separado. E ali no workflow tá bonitinho também separado toda essa parte de deploy de cada um deles. A gente também tem ali a questão de mandar uma mensagem no nosso Discord, no canal do nosso grupo, para ver como é que tá a questão do build. Aqui a gente tem a parte da subida para main, então cada um das actions subindo, né? A parte do deploy da offset, do build e do deploy, a mesma coisa do middleware service também e a parte do deploy. Aqui também a gente fez a parte de destroy do Terraform para que a gente possa estar removendo quando necessário a toda a parte de infraestrutura nossa das lambdas. Então aqui o Kaique, por exemplo, ele rodou a parte do destroy, ele faz toda a parte de remoção do código lá, toda a parte de remover a lambda da AWS. Falando um pouquinho agora sobre a API Gateway, né? A gente achou que fazia mais sentido estar colocando a parte de infraestrutura dela dentro do repositório de infra. Ela também tem seus pipelines separados, então toda a parte do workflow dela está separado com o prefixo de API Gateway. Ele somente roda quando de fato tem alguma alteração ali tanto nos workflow quanto, por exemplo, dentro do arquivo ali do API Gateway. Ah, Simplesmente utilizamos Terraform, então como todas as outras nossas integrações a gente fez com o Terraform. Ele basicamente se conecta com o ELB, o nosso load balance, né? E também ali com as lambdas, sendo específico ali a parte
lambda de verificação do token e a lambda para estar gerando esses tokens. E no caso a gente tem as regras com base nas rotas, né, do que necessariamente precisa ser autenticado, o que não precisa, e também ali o proxy que ele faz para o ELB. Aqui a gente tem a parte do workflow funcionando. Aqui nós temos a parte do nosso workflow, né, funcionando. Então, quando o job finaliza, ele simplesmente retorna ali a API Gateway URL. Bom, aqui vamos ver um pouco mais sobre o resultado da execução dos Terraforms ali por meio da pipeline, das pipelines no caso, né? Aqui começando, temos um bucket no S3, esse sim criado manualmente porque ele é necessário para a execução dos Terraforms. Aqui a gente tem um bucket com o env aqui de prod e nele a gente pode ver que a gente tem os TF states definidos para cada Terraform executado. Então temos o de database, API Gateway, os lambdas que utilizamos, a infrabase que vem a criação de VPC, subnets e afins, e o Kubernetes. Ainda pensando na execução dos Terraforms, temos uma tabela aqui no DynamoDB, essa POSTEC FIAP Fast Food Salt Lock, que justamente tem a função de realizar o lock das execuções do Terraform, evitando que dois Terraforms executem ao mesmo tempo. Isso é principalmente útil para a execução de um Terraform ali na mesma pipeline, evitando que uma execução sobrescreva a outra, ou que dê conflito por executar as duas ao mesmo tempo. Mas no nosso caso a gente usa ele de forma geral para evitar que mesmo pipelines diferentes executem ao mesmo tempo, assim evitando conflitos e facilitando o nosso acompanhamento na execução de cada pipeline. Indo um pouco mais para a base do que criamos, começamos pela criação de um VPC, para poder trabalhar dentro da AWS, que é a cloud provider que nós escolhemos. Aqui nós temos também as subnets, como podemos ver aqui, duas privadas e duas públicas, que usamos para fazer os acessos. E seguindo um pouco mais, temos o RDS, que é o banco de dados que estamos utilizando aqui com o mecanismo do PostgreSQL. Como a gente pode ver aqui, a gente tem o endpoint, a porta, no caso 5432, e também temos os usuários, senha definidos por meio de secrets ali na pipeline. Como podemos ver aqui, o banco de dados rodando normalmente aqui, o status de disponível. Aqui a gente tem o monitoramento dele por meio do CloudWatch também. Então, o banco de dados funcionando aqui 100% na AWS. Aqui no caso estamos usando a região CA-STUM aqui da América do Sul. Seguindo, nós temos o Kubernetes, que é por onde rodamos nossa aplicação. Aqui a gente pode ver o nosso cluster Kubernetes, esse prod fast food EKS. A gente vê aqui que não temos nenhum problema apresentado. Podemos ver detalhes do cluster aqui, que foi criado há 1 hora. Nele que executa a nossa aplicação, que nós vamos ver pelas chamadas ali no Postman. Aqui seguindo esse Kubernetes, a gente tem um Elastic Load Balancer aqui, fazendo balanceamento de carga das chamadas para esse Kubernetes. Então, a gente pode ver aqui que ele está ativo, que ele está aqui com o VPC, que ele tem aqui o DNS, o ARN também desse recurso. Aqui a gente tem o listener dele. Então tudo configuradinho para chamadas. Essas chamadas não são feitas diretamente nesse load balancer. A gente tem um lambda aqui já usando o desenvolvimento serverless, para fazer a autenticação. Então é por meio dele que um usuário vai mandar a credencial dele e receber um token de acesso. No caso aqui estamos trabalhando com o token JWT e um Lambda Function de middleware para a gente poder executar essa autenticação por meio do token que foi gerado. E com isso, por onde é feita essas chamadas, como a gente pode ver aqui nos lambdas, nós temos o trigger do API Gateway. Aqui a gente tem o API Gateway definido com algumas rotas especificadas e também com um proxy apontando ali para o nosso Elastic Load Balancer. Assim a gente consegue ter o acesso ao nosso cluster, passando sempre pelas autenticações ali, que no caso estamos fazendo usando serverless ali, usando as lambdas functions e chamando o nosso banco de dados que está rodando no AWS RDS, usando, claro, a VPC e as subnets criadas, tudo isso sendo configurado no ambiente por meio do Terraform e das pipelines que foram executadas. Bom,
além dos recursos criados aqui na AWS, como mostrei o API Gateway, podemos seguir com as chamadas por meio do Postman para validar o funcionamento da aplicação que está rodando ali no Kubernetes, integrado com RDS, utilizando os lambdas para autenticação e o API Gateway. Para isso, posso vir aqui no API Gateway em configurações da API e ver o endpoint padrão liberado aqui, que é a URL base aqui da nossa aplicação. Para isso, eu posso vir aqui no client. Como a gente pode ver, eu já estou usando essa URL, vou inserir ela novamente para garantir que seja a atual. Vou colocar aqui um CPF que não esteja sendo usado, um nome de usuário que não esteja sendo usado e um e-mail que não esteja sendo usado. E vou fazer a chamada. Lembrando que aqui, como eu estou criando um cliente, eu não preciso de nenhuma autenticação, justamente por ser um cliente novo. Aqui, em formato cliente, eu tenho os dados dele. E eu vou fazer a autenticação desse cliente na plataforma. Isso é feito por meio do CPF. E aqui eu tenho uma base URL que eu posso utilizar aqui, né, a mesma que é utilizada para a criação desse cliente, uma vez que ambas batem no mesmo API Gateway. Fazendo aqui a chamada, eu tenho a geração de um Access Token, que eu vou utilizar ele para fazer a consulta dos produtos disponíveis aqui na plataforma. Então aqui eu tenho o token, aqui eu vou atualizar só para garantir a base URL dessa chamada aqui. E vou fazer a chamada aqui para consultar os hambúrgueres. Aqui nesse caso eu tenho o cheeseburger, que é o que vem por meio aqui do meu filtro, né, que eu filtrei por cheese, e eu posso seguir com a criação de uma ordem. Eu criei um cliente novo, então eu vou pegar o ID público dele, vou fazer a chamada aqui. Opa, aqui é response, vou fazer a chamada aqui. E vou aproveitar para remover esse token e garantir que a minha URL aqui está atualizada. Sem o token, podemos ver que a gente recebe um erro de unauthorized, justamente por não estar informando ele. Se eu passo esse token, ele consegue fazer a autorização e seguir com a criação da minha ordem normalmente. Como podemos ver aqui, passando o ID da order, status, valor, a integração com o Mercado Pago, como podemos ver aqui na geração do QR Code, a referência externa e também os dados dos produtos inclusos nessa ordem. Com isso, a gente consegue ver aqui o lambda de autenticação sendo utilizado para a geração do token, o de middleware sendo utilizado para autenticação, então quando não informei o token ali, ele me retornou um unauthorized, o API Gateway sendo utilizado, já que é por meio dele que eu faço o acesso ao sistema, às aplicações. Aqui a gente tem o Load Balancer, que é utilizado para chamadas ali no Kubernetes internamente, né? Uma vez que todas as entradas são feitas por meio do API Gateway. A gente tem o EKS aqui rodando os nossos pods com a aplicação e o banco de dados aqui no RDS, que é utilizado também para responder essas chamadas que fizemos aqui pelo Postman para a conta da AWS. Assim a gente consegue ver o funcionamento de tudo aquilo que foi criado por meio do Terraform, das pipelines e desenvolvido também por meio da nossa aplicação.